Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês algumas dicas sobre algumas coisas que vão acontecer no meu dia a dia. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me submeter a um atendimento médico e eu quero dar uma dica muito especial para você lá no hospital. Vamos lá? Três horas depois. Então, pessoal, depois de quase 3 horas esperando o atendimento médico, né? Já é noite aqui, cheguei de dia, tô saindo de noite. Mas foi até bom porque é extremamente relevante pro tema que eu reservei aqui para falar com vocês em relação à questão de medicamento. Só para aproveitar o ensejo, dizer que a gente publicou um vídeo aqui falando sobre a questão do home care, que é muito pertinente, acredito que vocês possam vir se interessar bastante pelo assunto, tá? Eu quero falar hoje sobre o artigo 135A do nosso Código Penal, exatamente, né? Do Código Penal que vai definir aí sobre uma questão em relação a atendimento médico, né? A gente sabe, é importante passar para vocês, que o direito penal ele tem um princípio da intervenção mínima, então no que ele puder, ele não vai intervir em outros ramos do direito, sendo que nós já temos aí dentro do Código de Defesa do Consumidor e dentro do próprio Código Civil e até resolução da própria ANS, Agência Nacional de Saúde, dizendo que a prática que eu vou dizer agora é proibida, inclusive ilícita, e nada foi feito. Então o Código Penal, a partir de 2012, tomou para si a responsabilidade de criminalizar essa atitude. Pessoal, e a atitude que eu estou falando, ela está prevista no 135A, que diz que exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativo como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o parágrafo único diz que a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resultar em lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resultar em morte. Então, pessoal, saiba que é crime, né, ter aí uma exigência de calção ou nota promissória atrelada inclusive a um preenchimento de formulário como motivo de uma prévia de atendimento. E aqui nós temos que é muito importante fazer algumas ressalvas, e a primeira delas é em relação ao atendimento emergencial. A lei fala claramente que é atendimento emergencial e existe legislação específica diferenciando atendimento emergencial de urgente, tá, gente? Então entendemos aqui que seria a definição, o tipo de atendimento emergencial. Em relação à garantia, ele fala que é proibido, né, exigir calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento. Esse artigo da lei, embora haja uma divergência da doutrina de escritores sobre o assunto, nós entendemos, o meu entendimento inclusive, é de que é proibido tanto fazer a exigência de preenchimento de documentos prévios, de formulários, assim como exigir a calção. Então, pessoal, fique de olho, né, se houver algum tipo de proibição em relação a isso. E outra, o agente causador desse crime que é previsto, ele será tanto o agente, e aí nós podemos entender como o próprio médico, como o atendente, até mesmo como a própria instituição médica, que obviamente aí estaria criando essa burocratização para que esse atendimento seja realizado, tá? Bom, o tema é de extrema relevância e agora vamos ao nosso próximo tema de hoje. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo tema de hoje, que é sobre a Lei 13.546 de 2017, que após 120 dias de vacácio, que é o tempo necessário que a lei tem para se efetivamente entrar em vigor, em abril de 2018, ou seja, ela já está valendo quando esse vídeo aqui for ao ar. Então a lei ela passa a fazer uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro,
onde prevê que haverá penas mais duras, mais severas para aqueles condutores que forem pegos com o uso de substância alcoólica ou então psicoativa que cause dependência. Então, substâncias análogas também valem aqui para questão do que eu vou dizer na lei, tá, gente? E aí, nós temos algumas alterações muito relevantes e a primeira delas é que a lei passa a prever que, se ocorrer um homicídio no trânsito, na condução de um veículo, estando sob uso e influência do álcool, a pena será de 5 a 8 anos, a pena de reclusão. E uma coisa muito importante que vem junto com isso é que praticamente se extingue a possibilidade do dolo eventual nos crimes de trânsito. Se você não sabe, existe aí uma discussão doutrinária, jurisprudencial sobre os crimes cometidos no trânsito sob o uso de álcool. Se existiu o questionamento se essa pessoa ela tinha ali a intenção, se ela chegava a assumir o risco ou não. E o dolo eventual ele prevê que, inclusive, nós já temos vídeo falando aqui sobre o dolo eventual, o link, o card está passando aqui em cima. Inclusive, o dolo eventual ele prevê que a pessoa ela assume o risco de cometer determinado resultado. Então, entende-se dentro do dolo eventual que a pessoa, ao pegar o veículo sob influência do álcool, dirigir, ela está aceitando o resultado bem possível de se estar causando um acidente a alguém. E aí essa é a primeira alteração, porque fala que hoje terá uma pena aí de reclusão de 5 anos a 8 anos. Isso evita, inclusive, que casos que antigamente nós tínhamos, onde pessoas que cometessem um crime seriam julgadas aí até pelo tribunal de júri como se tivessem a intenção de cometer o ato. E previa aí penas extremamente grandes, né, de tempo de reclusão extremamente altos, justamente por conta dessa interpretação. Então, basicamente, a lei específica, né, cria de forma específica esse tipo de sanção penal, que seria de 5 a 8 anos e ponto. O segundo item que essa lei alterou no Código de Trânsito Brasileiro está justamente nas hipóteses em que ocorre lesão corporal. A partir de agora, a lei separa lesão corporal grave e gravíssima das demais lesões, ainda quando a gente estiver sob uso do álcool ou da substância análoga. Isso porque, gente, antigamente, se você atravessasse um sinal vermelho e aí viesse simplesmente machucar, causar um arranhão na pessoa, você responderia da mesma forma que a pessoa que, sob a influência do álcool, atropelasse alguém, quebrasse a perna dessa pessoa, dessa vítima. Então a lei separou, especificando a causa do acidente como grave ou gravíssima sobre a influência do álcool. E a pena que se prevê é de 2 anos a 5 anos de reclusão. Pessoal, e por fim aí, a lei também trouxe uma previsão acerca do racha, né? Que ele fala sobre a participar na direção de veículo automotor de corrida, disputa ou competição automobilística que venha a causar incolumidade pública ou privada, gerando risco, ou seja, a coletividade. Então, existem essas 3 alterações recentes, já está em vigor, que trouxe uma pena muito mais severa para aquelas pessoas que venham cometer aí ou homicídio ou a lesão corporal na hipótese de estar sob a influência do álcool ou ainda aí de substâncias psicoativas, ou seja, análogas ao uso que causem aí dependência, tá, gente? E esse foi o nosso segundo tema do dia. Então, pessoal, voltamos aqui ao estúdio, mas antes, editor, coloca meu fundo, por favor. Obrigado, bem melhor assim. Então, pessoal, voltamos aqui no estúdio e para finalizar, né, esse ritmo de assuntos que eu comentei com você hoje, quero dizer aqui alguns projetos de lei que já viraram projetos, que estão em trâmite aí, vão passar por todo o procedimento do Senado, do Congresso em geral, e dizer que você pode opinar também sobre esses projetos. No próprio site do Senado Federal, por exemplo, você pode votar se você é a favor ou não de determinado projeto de lei. Saiba que o seu voto tem sim valor. Muitos senadores, muitos deputados federais consideram os votos que você coloca lá no site como fator determinante, muitas vezes,
para se votar ou não um projeto para se colocar em prática e até aprovar uma lei. E aí eu quero dizer algumas aqui para vocês, que é o Pichou Pagou. O projeto determina que quem depredar patrimônio alheio terá que consertar e pagar indenização. O que você acha dessa iniciativa? Bacana, né? Eu acho legal. Bom, prazo máximo para atendimento pelo SUS. Sugestão apresentada por um cidadão, né? A importância de você, como parte da população, contribuir também aí com projetos, ideias. Isso é muito bacana e para você ver como isso é levado em consideração. Sugestão apresentada por cidadão para estabelecer prazo máximo para atendimento no SUS e também tornar filas de procedimentos mais transparentes, vira projeto de lei. Olha que bacana, uma pessoa da população, assim como eu, assim como você, ajudando a construir as nossas leis, a nossa legislação. Como eu falei, eles levam em consideração sim. E por fim, um projeto de lei que sugere multar para punir a desigualdade salarial. Desigualdade a gente pode levar em consideração desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de qualquer tipo. Então, o projeto de lei, esse último, ele visa aí tratar com multa a empresa que venha a estabelecer algum tipo de desigualdade. Bom, lembrando que são apenas projetos, não estão em vigor, mas você pode acompanhar aí no portal do Senado, no portal do Congresso, no portal da Câmara dos Deputados Federais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, da forma que a gente abordou, desse vira e volta aí o dia todo, se inscreva no canal, diga aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo e não perca as nossas atualizações. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.